Então aqui já está com o título da continuação, né, que é o eletromagnetismo. Mas deixa eu aproveitar o desenho da apostila aqui para a gente não perder muito tempo. A bússola, igual eu comentei com vocês, né, ela se alinha ao campo magnético, no caso, ao campo magnético da Terra. Por que a Terra tem campo magnético? Tá? Por que o planeta Terra tem um campo magnético em si? Não é algo tão óbvio. A gente já acostumou com essa ideia, mas não é algo tão óbvio. A questão... deixa eu tirar esse negócio da frente aqui. A questão é que o núcleo da Terra, ele ainda está líquido, né? Tem uma parte líquida. Então você tem uma parte rochosa e uma parte líquida. A parte líquida, ela está em movimento. Com a rotação da Terra, você tem um movimento ali dessa parte líquida. Essa parte acaba tendo cargas, né? Sendo ionizada. E você tem um movimento de cargas. Igual eu falei para vocês lá no comecinho, hoje, na primeira aula, que o movimento de cargas ele gera um campo magnético. Que por sinal, é onde a gente começa a fazer a ponte do eletromagnetismo. Então esse núcleo, parte rochosa, parte líquida, faz com que você tenha uma indução no campo magnético e a Terra acaba tendo um campo magnético. Quando você pega a bússola aponta para o norte, geográfico, né? O norte da bússola, deixa eu desenhar uma bússola aqui. O norte da bússola, não é aqui não, aqui, aponta para o norte geográfico. Só que se... já está desenhado aqui, ó, a bússola. Tá trocado as cores aqui. Ó, esquece esse desenho aqui do meio, tá? Eu vou arrumar esse negócio aí. Tá errado, viu? Gente, tá errado aqui, ó. Bom, não sei se ele quis simbolizar com essa bússola no meio, mas é o seguinte. Aqui nós temos a bússola se alinhando às linhas de campo da Terra. E a Terra tem esse comportamento porque ela é um ímã invertido, né, em relação à parte geográfica. A Terra ela tem um polo sul magnético e um polo norte magnético oposto ao geográfico. Tá? Então, sul e norte. Então você tem essa inversão. Existe um deslocamento do polo magnético em relação ao polo geográfico, tá? De alguns graus ali, tem lá 11,5. O campo magnético, esse eixo, ele oscila dependendo de como que o núcleo da Terra se comportou durante a história. E a gente sabe que esse campo magnético já foi invertido na Terra. Professor, como que sabem isso? Ciência chama, né, jovem? Ciência. Os caras vão para, por exemplo, para a Antártica, fazem um furo de metros, não sei se chega a dar quilômetros, mas vários metros de profundidade, de lugares que não degelam, né? Então, que você tem sempre gelo só se acumulando. E você descobre que quando o gás carbônico lá, a molécula de gás carbônico ficou presa dentro do gelo há 2 milhões de anos, você tinha um campo magnético diferente porque todas as moléculas daquele gás que estão ali dentro daquela estrutura estão alinhadas com o campo da época. Então você vai subindo as camadas e você vendo que as moléculas vão mudando de alinhamento. Isso nos induz a pensar, né? É um indício do que o campo magnético da Terra já oscilou. Ele pode oscilar. Ele pode oscilar sim, ele é livre para oscilar. Não é algo rápido, né, de uma hora para outra, mas você pode ter inversão. Pode ser que daqui, sei lá quanto tempo, se existir humanidade ainda, eles estejam estudando geografia e física e o norte magnético seja o norte geográfico, por exemplo. Mas hoje não é. Uma outra coisa importante do campo magnético é o campo magnético que protege a gente. Tá? Tem a camada de ozônio, mas a gente viveria tranquilão sem a camada de ozônio. Tava com uma doença de pele a mais, morrer um pouquinho mais cedo, tudo bem, mas a gente ia viver. O efeito estufa, aí sim, não exacerbado igual está acontecendo, mas ele é importante para manter a temperatura. Mas não adiantaria nada ter o efeito estufa se não tivesse um campo magnético. Porque a radiação que o Sol emite várias partículas e várias carregadas. E aí, essa radiação chega, tá? E ela é presa pelo campo magnético. Depois vocês vão entender por que ela é presa pelo campo magnético. Tá? Algumas são defletidas, então elas são espalhadas assim por fora e não entram na superfície da Terra. Algumas conseguem ir passando e elas entram nesse campo magnético que serve como um ralo. Ela vai girando e cai nos polos.
Por isso que nos polos você tem a aurora, aqueles riscos verdes no céu, tudo. A aurora boreal no Polo Norte e a aurora austral, só lembrar que a Austrália fica no hemisfério sul, que é a aurora no hemisfério sul. Quem vai ver a aurora, não a gente vai pro hemisfério norte porque você tem civilização perto. O hemisfério sul, gente, onde tem a aurora ali com mais frequência, é na Antártica que ninguém vai para lá, né? Só pesquisador mesmo, louco. Então, essa aurora, essa radiação ela vem ganhando velocidade, ela vem no movimento de espiral, e quando ela acerta o gás da atmosfera ioniza, e aí quando ele volta para o estado original, ele libera um fóton, uma partícula de luz, e aí você vê aquela luz no céu. Não tem horário marcado, quem tira aquelas fotos maravilhosas, quem vai lá ver tem que ficar um tempão, dependendo da época onde você fica dormindo lá no gelo, para conseguir tirar uma foto ou ver a aurora, tá? Não é à toa que na região dos polos a incidência de radiação é maior, é mais perigoso viver ali. Então, na região do Equador é mais protegido porque você tem mais linhas, o campo está mais espaçado, né, como vocês podem ver nesse desenho. Então a radiação tem que atravessar mais linhas para chegar na região do Equador. O que não acontece com a luz. Como a luz não tem carga, a luz passa direto pelo campo magnético e ilumina aqui a superfície da Terra. Uma curiosidade para vocês aí, existem indícios e relatos, né, que os egípcios, se eu não me engano, eles já tinham observado a aurora lá na região do Egito, que é próxima à região da linha do Equador, né, do eixo ali divide os hemisférios. E isso não é impossível. Se a intensidade solar, se tiver uma tempestade solar muito grande, aí não tem campo magnético que segure, a radiação vai entrar comendo solta a atmosfera. E aí você talvez tenha essa iluminação. É provável, na verdade, que até hoje alguns pequenos pontos de aurora surjam durante a noite no planeta. Só que como a aurora ela precisa de uma escuridão boa para você ver aquele brilho no céu. Pera aí, já vou te responder, tá, jovem? Pera aí que eu me perdi aqui. Eu fiquei pensando na resposta e me perdi. Meu Deus, o que eu tava falando? Ah, lembrei. Como a iluminação da que a gente usa nas cidades, tudo já dá uma poluição luminosa, né? Se acontecer alguma coisa no céu, a gente não percebe. Antigamente não tinha luz elétrica, então o povo olhava para cima, tava um breu e eles percebiam qualquer coisa que acontecia no céu. Tá? Mas não é impossível, mas é muito improvável. E uma última informação, a aurora é sempre esverdeada pela composição da nossa atmosfera. Então, dependendo do computador que você compra, se comprar um Mac, uma coisa assim, vem com os desenhos de uma aurora meio rosa, é Photoshop. Tá? A aurora é sempre esverdeada pela composição que a gente tem na atmosfera. A pergunta era, por que invertido na Terra? Sul de azul e N de vermelho, escrito no planeta. Tá, o que acontece é o seguinte. O que definiu o que a gente chama de hemisfério norte e hemisfério sul foi o comportamento da bússola, tá? A bússola. Então, a bússola tem um polo norte e um polo sul. Para onde o polo norte da bússola apontava, você tinha o norte geográfico. E para onde o sul da bússola apontava, você tinha o sul geográfico, tá? E ninguém sabia como funcionava a bússola. Então pensa nisso. Tinha um negócio que apontava para o norte e para o sul, para onde apontou para o norte é o norte, para onde apontou para o sul é o sul. Beleza? Depois se entendeu o magnetismo e se entendeu que um ímã ele se alinha ou ele é atraído por outro ímã. Então esta bússola, né, que tem o polo norte da bússola magnético apontado para o norte geográfico, deveria estar sendo atraído por um ímã. E os opostos se atraem. Então, o ímã que a Terra, você pode representar a Terra por um ímã, né, nesse caso, ele tem no Polo Norte geográfico, onde foi definido como hemisfério norte, né, você tem o sul magnético. Então, o problema aqui é o avanço da geografia... Oi. Eu só entendi. Oi. Onde a gente conhece como norte, que é ali Europa, Estados Unidos, foi atraído pelo sul pela bússola, porque eles são opostos. Não, E onde a gente conhece como sul foi atraído pelo norte? Não, é o contrário. Tá? É por isso que eu tô te falando, ó. A bússola determinou os hemisférios. Então o norte da bússola, o polo norte magnético da bússola, aponta para o norte mesmo.
para o norte geográfico. Foi assim que foi definido. Depois que foi entendido o magnetismo, perceberam que a Terra precisava ser um ímã para a bússola funcionar. E se o norte da bússola era atraído lá pelo Canadá, por exemplo, lá teria que ter um sul magnético, porque norte atrai sul. Então, o grande problema aqui dessa análise é o ímã dentro da Terra. É esse aqui que gera confusão. Porque a bússola funciona certinho, ela aponta para o norte. E daí que vem norte e sul da bússola, e não mais e menos, por exemplo. Né? Porque ela tem essa questão geográfica associada. A única coisa que é invertida é o ímã interno da Terra. Por quê? Porque o jeito que foi definido norte e sul meio que travou uma possível, sabe? Se você esquecer o termo norte e sul e pensar na bússola como, sei lá, mais e menos, não é correto pensar, mas vamos pensar em mais e menos. O norte sendo mais e o menos sendo o sul. O mais da bússola tem que ser atraído pelo menos do planeta, que estaria onde? Aqui. E aqui teria um mais. Então, quando você tira o termo norte e sul, fica menos bagunçado, tá? Mas é a questão histórica. É o mesmo da corrente elétrica, que vocês já viram com o Sky, que o sentido da corrente elétrica é contrário ao sentido do movimento dos elétrons, né? Por quê? Porque ninguém tinha noção do que a eletricidade era. Eles achavam que era um líquido. E aí, eu só estou com um copo aqui só. Mas como que você transfere um líquido invisível de um lugar para o outro? De onde tem mais líquido para onde tem menos líquido. Então, do mais para o menos. Daí ficou essa ideia da corrente sair do mais e ir para o menos. É uma questão histórica. E aí, às vezes, eles não mexem porque não faz sentido. Não vale a pena inverter os polos, os hemisférios, né? Porque a bússola vai ficar trocada. Alguma coisa vai ficar trocada aqui no problema. E não vale mexer na corrente elétrica porque só está mudando o sentido do movimento mesmo. Então, só muda um sinal, não muda nada. Tá? Então, a confusão aqui que ocorre é com o ímã dentro da Terra. O resto funciona certinho. O norte da bússola aponta para o norte, geográfico. No norte geográfico tem que ter um sul magnético, porque o norte da bússola é o norte magnético. Então norte atrai sul e sul atrai norte. E aí o hemisfério sul e o polo sul da bússola é invertido, né? É a mesma coisa, só que trocado, né, os termos. Deu para entender? Entendi, professor. Muito obrigada. Então, isso vocês têm que ficar Professor, Oi. você pode repetir a definição de aurora? Porque eu acho que eu anotei errado. Tá. A aurora ela acontece com essa radiação que entra no campo magnético, né? Alguma radiação passa. A gente recebe a radiação lá na superfície. Quando eu falo radiação, não é onda eletromagnética, são partículas, são cargas, tá? Mas são poucas, que a gente percebe aqui onde a gente vive. Essas radiações elas entram no planeta, na atmosfera, no campo, e alguma hora elas são capturadas pelo campo magnético. Por que elas são capturadas e por que elas têm esse movimento, vocês vão entender mais para frente. A gente vai estudar movimento de cargas no campo. E aí essas cargas elas começam a espiralar nessas linhas de campo e elas caem nos polos. É como se fosse um ralo. Tá? Você está jogando um monte de carga em dois ralos. O ralo de cima e o ralo de baixo aqui, que é por onde essa carga pode cair no polo sul, né, no hemisfério sul. Então, essas cargas vão girando, vão ganhando velocidade. Na hora que elas atingem a atmosfera, elas ionizam o gás. O gás ganha energia, os elétrons sobem de nível, e aí quando o elétron volta para a camada original dele, ele emite luz, né? Essa diferença de energia é emitida na forma de luz. Pela composição da atmosfera, a aurora é sempre verde, esverdeada, meio azulada, esverdeada. Tem aqui, quer ver? Aurora... Deixa eu achar uma imagem aqui que eu usei esses dias. Quer ver? Cadê? Eu quero uma que não seja tão exagerada. Pera aí. Cadê? Não. Quero alguma coisa que não seja computacional, pera aí. Cadê? Tá, gente, não... Tá, aqui tá um pouquinho exagerado.
Tá bem mais exagerado. Eu não quero que seja algo muito falso, não, vocês vão ter uma impressão errada do que é a aurora. Tá, vai essa imagem aqui mesmo. Espera aí, achei. Nossa, mas só tem... Ah, meu Deus, espera aí. Aguenta aí, gente. Aguenta aí. Eu tô apanhando aqui pro Google Imagens. Tá, vou pegar essa aqui, gente. Vai exagerado mesmo, é a vida. Tá? A vida é dessas. Pronto, achei um aqui. As partículas, quando atingem a atmosfera, fazem a atmosfera brilhar. E aí, se você está na região dos polos, onde essas partículas normalmente caem, essa radiação normalmente cai, você consegue ver esse brilho acontecendo. Aí o céu fica brilhando à noite, é a coisa mais bonita que tem. Né? Dizem que deve ser uma das coisas mais bonitas realmente que acontece no planeta. E você consegue ver de fora da Terra. Aqui, gente, está com cara de ser um pouquinho mexido no Photoshop. Tá um pouco exagerado esse negócio aqui. Mas aqui é a aurora vista de fora. Porque o brilho você vê de fora da Terra também. E do lado de fora é até um pouco mais fácil, porque é tudo um breu, né? Então você vê que tem atmosfera, se olhar aqui com bem calma, ó. Você vai ver que aqui tem uma linha. Opa, deixa eu pegar uma cor diferente, né? Uma linha que dá para ver mais ou menos um delimitante da atmosfera. E esse brilho, ele acontece um pouco acima dessa linha. Que essa atmosfera que eu estou falando é a atmosfera mais densa. Acima dessa atmosfera tem gás rarefeito, mas tem gás. E ali já começa essa emissão. Então, isso acontece em altas altitudes, não é no chão. E claro, tem radiação que passa direto, não ioniza a atmosfera e cai no solo. E aí quem mora nos polos tem uma incidência maior de radiação. Quem voa muito, né, fazer esses voos na região dos polos, tem uma escala para piloto, para comissária de bordo, que você troca para você ficar não só nesses voos, que tem voos que são diretos da Europa ali para os Estados Unidos, que fazem pelo polo ali, né? Eles fazem uma curva ali, o caminho não é reto. Então, eles têm que ir trocando para não ter muita radiação. Então, a aurora são essas radiações que caem na atmosfera, nos polos principalmente. A austral é onde fica a Austrália, no hemisfério sul, né? Não acontece na Austrália, mas no hemisfério sul. E a boreal, que é a mais conhecida, acontece lá no hemisfério norte, que é onde normalmente a gente vai ver, porque é onde tem civilização perto, tá? Então é isso que é a aurora, a radiação batendo na atmosfera. É basicamente aquela lâmpada de tubo compridona, que quando você quebrava saía um pó branco, que todo mundo tinha em casa, agora todo mundo tem LED. Mas antes a gente usava essas lâmpadas. Aquilo lá é um pó que ioniza com a eletricidade passando. Na verdade, esse pó, a ionização acontece num gás que tem dentro da lâmpada. O gás ionizava e emitia ultravioleta. O ultravioleta ionizava o pó e o pó brilhava. Então, aquele pó que fazia a lâmpada ser branca. Aquela lâmpada ela emite bastante ultravioleta. Não chega a ser algo perigoso, mas emitia, tá? Deu para entender? Não sei se eu fiquei falando em círculo, entendeu? Então, vamos lá. Agora a gente vai, enfim, para o eletromagnetismo. Onde que surge na história da ciência e da física a noção que eletricidade e magnetismo caminhavam juntos de alguma maneira? Igual eu falei, eles primeiro acharam que tudo era a mesma coisa, separaram, entenderam que eram fenômenos separados, e aí tem um experimento famoso da ciência. Que página que tá, jovem? Deixa eu ver aqui. Está na página 8 da apostila 12. Tá? O experimento... Deixa eu mudar de cor aqui, porque essa cor vai pros limas depois. O experimento de Ørsted. Tá? O nome aqueles nomes complicados de... Tem lugar que você vai encontrar com trema no O ali, Ørsted. Aí essas línguas eu não manjo, eu não sei como que escreve, tá? É o Hans Christian Ørsted, dinamarquês. Como que foi o experimento dele? Quando a gente vai contar para o aluno, quando você vai pegar o material, fala assim, nossa, sem querer ele descobriu. Gente, quase nunca as coisas são sem querer na ciência. Depois eles ficam falando que, sem querer que o pastor esqueceu a placa lá com não sei o quê. Migué. Isso aí é tudo migué, tá?
Ele pode ter esquecido um negócio ali, mas não, nada é, sabe? Ai, meu Deus, estava andando e descobriu um negócio. Não é assim. O experimento de Ørsted é o seguinte. Você tinha um fio com uma corrente elétrica gerada por uma bateria arcaica, né? Porque na época não tinha pilha, essas coisas muito evoluídas. Então você tinha um fio. Eu vou fazer aqui do ladinho bonitinho. Um fio aqui. E um fio aqui. É o mesmo experimento, tá? No primeiro caso, eu não tinha corrente elétrica. E aí você tinha a bússola ali do lado desse experimento. E a bússola, por exemplo, estava apontando... Vamos fazer o norte aqui, né? Estava apontando para o norte. Geográfico, né? E aí o Ørsted percebeu que quando passava uma corrente elétrica por esse fio... agora que eu vi que minha cabeça está na frente aqui. Quando passava uma corrente elétrica nesse fio, ou seja, ele passava a ter uma energia, cargas em movimento, essa bússola defletia. Ela não apontava mais para aquele lugar. Tá? Para onde ela vai apontar aqui não está certo como fenômeno, tá? Mas é só para demonstrar. Então essa bússola, ela rotacionava. Ela fazia esse movimento aqui, ó. Ou seja, aí desligava a corrente, a bússola voltava para a posição normal. Falou, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. A corrente elétrica, de alguma maneira, gera um campo magnético, induz um campo magnético. A gente gosta desse termo, induzir. Tá? Induz um campo magnético. E aí o que ele fez? Ele colocou a corrente no ímã, né? Corrente no ímã, eu louco. Ele colocou a corrente no fio, pegou a bússola, uma bússola, e foi passando em volta. Porque a corrente gerada, o campo gerado pela corrente é muito maior que o campo terrestre. O campo terrestre é muito pequenininho, né? Funciona para a bússola porque a bússola é um negócio leve. Se fazer uma bússola de 1 kg não funciona. Tá? Então aquela agulhinha bem levinha, ela consegue se equilibrar ali e apoiar no campo magnético. E ele passando a bússola, ele foi vendo como que esse campo magnético era gerado em volta do fio. E aí que entra, para quem está acompanhando pela apostila, entra o título que aí na apostila tá, campos magnéticos induzidos por corrente. O experimento de Ørsted, ele demonstra que cargas em movimento, porque vocês não podem esquecer que a corrente elétrica são cargas em movimento, cargas elétricas em movimento induzem um campo magnético. Então, quando as cargas estão se movimentando, você tem associado um campo magnético. E se for uma carga sozinha, não for uma corrente, enquanto essa carga estiver em movimento, você tem um campo magnético naquela região em volta da carga. Quando ela estiver parada, carga parada não tem campo magnético. Tá? Ela não vai induzir um campo magnético. E aí ele falou assim, tá, vamos estudar como que acontece isso então, vamos localizar. Algumas coisas que eu já preciso fazer um disclaimer aqui para vocês. Ao contrário da parte de mecânica, igual de hidrostática, que a gente estava vendo no revisional, que aí eu fui lá e deduzi a fórmula, peguei a fórmula da pressão, abri a fórmula da pressão, e cheguei na outra. As fórmulas de magnetismo, gente, elas são deduzidas com cálculo diferencial integral, que é uma matemática que não tem no ensino médio. Então nós temos uma vantagem e uma desvantagem nisso. Vocês lembram que as equações de força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico eram equações parecidas? A força era KQ sobre D quadrado. O campo era KQ sobre D quadrado. E a força e o potencial era KQ sobre D. Tá, aqui acontece a mesma coisa. As fórmulas são parecidas, só que elas vão ser jogadas para vocês. Não tem como deduzir aqui. Tá, quem for fazer depois um curso de física ou alguma engenharia que tem um pouquinho de física ali, vai ver como que essas fórmulas são deduzidas, mas vocês vão ter que simplesmente aceitar. Então a gente vai focar em duas abordagens. Espera que o microfone está enroscado aqui. Duas abordagens. A primeira é descobrir qual que é o sentido do campo, para onde que ele aponta, porque no ímã eu sei que ele sai do norte e vai para o sul. Tá? E na corrente, como que funciona? E depois calcular isso. Primeiro eu vou começar com o sentido do campo, que eu acho que é um pouco mais complicado. No presencial é fácil, porque vocês estão vendo as coisas acontecendo. Aqui vai pela câmera, e a câmera inverte, aí vira um rolo, tá? Então, vamos ver aqui como que é um campo induzido por um fio longo. Vamos começar com esse.
Tá? E a regrinha dele vai valer para todos. Então, olha só. Campo induzido por um fio... Oh, meu Deus! Por um fio longo com... com corrente. Tá. Então, vamos fazer um fiozinho aqui. Tá. E eu vou fazer a corrente para cima, para ficar mais fácil para vocês aí. Pra gente fazer a regrinha. A corrente está para cima. Deixa eu colocar a corrente dessa cor aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente, peraí. Aqui. A corrente está para cima nesse fio. Tá? Para descobrir o sentido, ou seja, para onde aponta esse campo magnético, nós vamos usar a regra da mão direita. Deixa eu só dar uma olhada na apostila de vocês, na outra regra que eu vou falar lá na frente, peraí. Deixa eu ver. Tá, a apostila do positivo ela tem bom senso, ela trabalha só com a mão direita mesmo. Porque depois tem uma regra da mão esquerda que a galera tenta ensinar que eu acho horrível. Então a regra da mão direita. Essa regra, são duas regras para a mão direita, tá? Esta aqui é o que eu chamo da regra da motinha. Regra da motinha. Tá. Então como que funciona essa regra? Vou tentar desenhar a mão aqui, gente. Vai ficar meio troncha, mas vai dar para entender, espero eu. Então, deixa eu ver aqui como que desenho a mão. Não, peraí. É que eu tenho que olhar para minha mão para desenhar. Peraí. Aqui. Polegar. Ah, meu Deus do céu, peraí. Ai, meu Deus, que trabalho. Podia ter... Aqui. Ah, vai ficar meio troncha a mão aqui, gente, mas vai na fé. Tá? Temos uma mãozinha aqui. Meu Deus. Peraí que eu quebraram o polegar dessa pessoa. Tem que arrumar esse polegar, peraí. Ô, filha, apaga. Vai ficar um dedão. Pronto, tá bom, tá bom. É uma mão direita. Tá, dá pra ver que é a mão direita? Por que dá pra ver que é a mão direita? Porque... Nossa, gente, peraí que minha canetinha tá louca aqui. Ah! Aqui. Aí tá bom. Porque, ó... Pronto, agora é uma mão direita. Dá pra ver que é a mão direita aqui. Certo? O que acontece? Mão direita, todo mundo tem mão direita aí. Polegar, dedão. O dedão, ele simboliza duas coisas. Por enquanto não vai fazer sentido a outra, mas depois vai. O dedão vale, ele vai apontar para onde está a corrente ou a velocidade, se eu estiver falando de uma carga sozinha. Então, polegarzão. Os outros 4 dedos, eles apontam para onde estiver o campo magnético, no caso, né? Então, esses outros 4 dedos, para onde eles apontam, é o campo magnético B. Tá, deixa eu fazer a legendinha aqui para vocês. Campo magnético e V aqui corrente ou velocidade. Espera aí, gente, que eu vou pegar um auxiliador aqui para a sala. Espera um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu ir lá na cozinha. Pronto. Voltei com o meu cabo de vassoura. Seguinte. Quem tá vendo no monitor, no notebook, vai ficar mais fácil fazer o que eu vou fazer aqui, tá? Deixa eu só ver como que tá a minha câmera. Pera aí. Aponta pra cá. Tá, ela tá invertida. Deixa eu desinverter a minha câmera aqui, pera aí.
Senão vocês não vão conseguir entender nada que eu tô falando. Webcam, transformar. Ué, por que não dá pra mexer aqui? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou sair um pouco, piscar um pouquinho aqui, gente. Espera um pouquinho. Ué? Por que eu não tô... Bom, não sei o que aconteceu. Antes dava pra mexer. Ah, tá travado aqui. Pronto. Girar horizontalmente. Aê! Tô pro outro lado agora. Só que agora vocês não estão vendo mais trocado. Eu tô apontando pra minha direita e a direita da câmera. Certo? Então, mão direita. Esse cano essa vassoura aqui, ela vai representar o fio. A corrente está para cima, não tá? Então o que vocês vão fazer no monitor? Vocês vão colocar o polegar para cima, onde está desenhado o fio ali, certo? E vão travar o polegar assim, ó. Deixa eu deixar mais perto, não dá porque senão o cabo me acerta aqui embaixo. Pera aí, deixa eu subir aqui. Vocês vão travar o polegar para cima. A corrente está para cima, não tá? E aí vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Igual uma motinha acelerando, sabe? Você vai travar o polegar e vai rodar a mão em volta desse fio. Tá vendo que do lado de cá, desse lado aqui onde minha mão tá entrando, o dedo aponta para mim, o dedo está apontando para minha cabeça que está aqui no fundo. Se eu der a volta completa, tá, e virar minha mão toda, ele aparece desse lado aqui, apontando para vocês. Então prestem atenção, ó. Se eu girar minha mão, de um lado ele aponta para mim, que está atrás do fio, e de outro ele aponta para vocês que está na frente do fio. E se você for girando, você vai vendo que a mão fica girando, né? Você pode ficar girando sua mão aqui em volta, claro que não dá, porque a gente, né, senão arrebenta o pulso. Mas se você for girando essa mão, você percebe que o campo ele forma uma circunferência, tá? Então olha só, deixa eu desenhar aqui. Em volta desse fio, deixa eu fazer minha mãozinha. O polegar tá para cá. Deixa eu pegar uma outra cor, gente, não dá para ver. O polegar tá para cá e a mão tá para cá assim, ó. Tá? O polegar tá para cima aqui. Então o que acontece? As linhas, o campo gerado nesse fio, ele tem essa característica aqui, ó. Eles são campos circulares e concêntricos, tá? Só que ele dá, peraí, deixa eu apagar aqui. Ele dá a volta no fio, deixa eu apagar essa parte aqui, peraí, gente. Ele dá a volta no fio, tá? No sentido que a sua mão tá apontando. Então, olha só. Tá? Então, a mão, deixa eu pegar de novo meu dispositivo de ensino aqui. A mão para cá, de um lado, tá apontando para trás. Imagina que nesse caso aqui seria a minha cabeça tá aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tá, sou eu. Então, atrás e do outro lado são vocês. Você teria apontando para fora. Aqui tá apontando para o fundo e aí a minha mão dá a volta e aqui aponta para fora. A gente vai treinar bastante essa regra, vocês podem ficar tranquilos, tá? E aqui aponta para fora. Só que tá vendo que o desenho é meio tridimensional aqui? Você tem uma noção de 3 dimensões, né? Tipo, não é só um plano chapado. Então a gente vai usar um artifício que eu acho que vocês já até usaram, um artifício vetorial, que é o seguinte. Imagina uma flechinha de índio. Cadê? Temos uma flechinha aqui de índio. Caso de desenho. Tchuc, 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 tchuc. E aqui nós temos os cabelinhos lá da flechinha, tá? Se você estiver olhando a flecha de frente, você vai ver o quê? Um ponto, não é? Você vê só a pontinha da flecha. Então, se você estiver olhando a flecha de frente, você vai ver um pontinho. Se você estiver olhando a flecha de bundinha, você vai ver as peninhas. E aí você vai ver um xizinho. A bundinha da flecha aqui. Aqui está a bundinha da flecha, aqui está a pontinha da flecha. Então, olha só. Vou pegar minha cabo de vassoura de novo. Mãozinha aqui. Eu vou apresentar o que vocês estão vendo, certo? Pensa nos dedos como sendo as flechas. Polegar para cima. Nessa situação, aqui, do jeito que está aqui, vocês estão vendo a ponta do meu dedo? Não, né? Vocês estão vendo só, seria as costas dos meus dedos. As costas dos meus dedos. Então,
A flechinha aponta para mim e para vocês ela não aponta. Vocês estão vendo a bundinha da flecha. Então, do lado que eu estou, aqui, que minha cabeça está desse lado aqui, se você fizer a regra da mão direita, aqui você está vendo a bundinha da flecha. Ou seja, o campo está entrando no plano. Para quem está fazendo na frente do monitor, se numa hora você não bate o dedo no monitor, tá? É que aqui eu não vou conseguir fazer isso. Tá, vamos pegar meu Kindle aqui, peraí. Ó, vamos supor que aqui tem um plano. Deixa eu pegar do outro lado, peraí. Aqui tem um plano. O polegar tá aqui. Desse lado, ó, meu dedo bate. Ele tá tentando entrar no Kindle, no plano. Então, ele tá tentando entrar, você tá vendo a bundinha da flecha. Se eu der a volta, minha mão tá tentando sair do plano do outro lado. Cadê a câmera? Minha mão tá tentando sair do outro lado. Tá? Os dedos estão apontando para a cara de vocês. Vocês estão vendo a ponta da flecha. Então, do outro lado... Professor. Oi. Você fica invertido aqui pra gente. Eu não sei se é só pra mim, mas na hora que você mostra a mão pra gente, tá indo pro outro lado. Ah, não. O esquerdo e direito eu acho que não é trocado? É trocado? Em relação ao desenho? Em relação ao desenho... Tá, em relação ao desenho tá trocado. Isso, eu não percebi isso. É que assim, eu aponto pra minha direita, vai pra direita. Eu aponto pra esquerda, mas em relação ao desenho tá invertido, tá? Realmente, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Você não tá ficando louca não, é isso mesmo. Porque a câmera eu teria que fazer carrega da mão, eu teria que usar a minha mão esquerda pra funcionar melhor, né? Mas aí eu acho que é confundir mais, vocês vão perceber que é a mão esquerda. Então o que eu quero que vocês entendam façam na frente do monitor aí no celular. Polegarzão travado, esquece o desenho ali agora, né? Coloca no polegarzinho pra cima e faz o movimento da motinha. Você vê que de um dos lados, o dedo... Cadê? Deixa eu guardar essa cabo de vassoura que me machuque. Um dos dedos vai bater, tentando entrar no plano, é onde você vai pôr o xizinho. Os seus dedos estão tentando entrar, a flechinha está tentando entrar, você está vendo a bundinha da flecha. Do outro lado, por consequência, o campo está saindo, você vai ver a pontinha da flecha. Então, quando você for representar um campo magnético em volta de um fio, você pode representar com essa circunferência. Eu sei que já deu tempo, gente, mas me dá só um minutinho mais. Essa circunferência ou esse xizinho. Tá? PDF dos livros? Não tô entendendo, jovem. Eu entendi. Entendi, do Kindle. Agora que eu vou entender. Eu falei, que o louco tá falando aqui. Então, assim, a gente tem uma aula à tarde. Na aula da tarde eu vou fazer vários exemplos, a gente testando, tá? Como que ficaria o campo e cada um dos fios, porque isso vai ser importante não só para um fio, mas essa regrinha da motinha serve para você determinar o sentido do campo magnético. O valor não, o valor tem que calcular depois, mas o sentido a gente determina assim. Tá bom? Se alguém for com dúvida, gente, não se preocupa que à tarde a gente tira essas dúvidas. É que eu não quero comer o tempo da aula do professor aí. Beleza? Então nos vemos à tarde, eu e meu cabo de vassoura. E aí qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já me perguntem no comecinho da aula. Fechou? Então galera, até à tarde. Nos vemos daqui a pouquinho. Tá? Tchau, tchau. Até mais. Cadê onde que para de gravar aqui? Tchau, tchau.